Olá, meus amigos, muito boa noite. Ou seria fim de boa tarde. Mas são 18 horas e a gente está começando numa terça-feira mais um The Dealers Podcast. E, como eu sempre falo, não poderia ser diferente com uma pessoa querida. Hoje é muito especial, porque, além de tudo, eu não conheço, mas ele é o concessionário mais influencer das redes sociais, né? Assista aos Reels. Mas ele é de Santa Catarina. Ele tem uma operação, vou dizer para vocês também que é diferente, né? Porque ele atua em vários nichos da distribuição automotiva e de veículos de maneira geral. Não vou falar tudo aqui porque senão perde a graça. E eu estou aqui com o meu amigo Nico Olegário da Olegário Motors, é isso? Olegário Motors? É isso mesmo. Grupo Olegário. Grupo Olegário, é. É isso aí. Obrigado, boa noite aí a todo mundo que está assistindo a gente nessa terça-noite. Ou em qualquer momento, né, que você vai estar assistindo. E é um prazer estar aqui. O Caporal é uma lenda dentro do mercado automotivo. Todo mundo aí. Que fala isso me dá uma sensação muito ruim de uma certa idade. Não. É muito conhecido, muito conhecido. Conhecido, tá bom. Pode ser, melhorou. Mas é um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da história, vivência, conhecimento aí, que eu gosto disso. Muito bom, muito bacana. Eu vou começar contando a história do Grupo Olegário, porque a gente tem muita história para falar. Sim. E eu vi que o Grupo Olegário tem operações em Rio do Sul, Joinville e Balneário Camboriú. Uhum. E tem operações de barco, de carregadores elétricos. Sim. Tem uma operação que é só de pós-vendas, outra que faz tudo. Tem a Vila Olegário. Vila Olegário. Então, conta pra gente, como é que funciona tudo isso? Certo. Bom, e as marcas, né, que você representa hoje? Tinha que vir aqui. Eu sou segunda geração, né? O fundador do Grupo Olegário, meu pai, Ivanor Olegário, né? E eu vou contar de forma resumida, porque a história realmente é longa, né? E tem que falar com o cara da testemunha ocular, na verdade, o cara, né? Então, ele um dia pode vir aqui contar um pouquinho melhor, mas eu vou resumir. Ele é da região de interior de Santa Catarina, né? Uma família humilde, 9 anos de idade, não tinha nem energia em casa, tudo mais. Pai caminhoneiro, trabalharam numa localidade bem no meio do mato mesmo, porque é onde que se instalavam as madeireiras, né? Para extração das árvores, perto das árvores, e aí fazer extração. Então, avô puxava madeira. Isso. E aí, como tinha muito fluxo de caminhão lá, principalmente também porque tem a extração de calcário lá, forte, começava a quebrar caminhão e tal, e o meu avô começou a consertar isso, meio borracharia, meio lavação. Perfeito. Num ranchinho lá, inclusive se entrar no site da olegariomotors.com.br, você vê lá a história, tem a foto desse rancho, ele existe até hoje, né? E o meu pai começou a ajudar o meu avô, ele ia para a roça, meio período, outro meio período para escola, e à noite borracharia, e ficava brincando lá. Tomou gosto disso. E aí aquela história clássica lá, conheceu minha mãe também no interior e um casal que vai para a cidade grande tentar sorte, né? E aí trabalhou muito tempo de empregado lá como mecânico, mas sofreu muito porque ele não tinha formação, era autodidata, sabe? Então desmonta e não pode sobrar peça depois, e aí tem que funcionar, né? E se não deu certo, recomeça tudo de novo. Então foi um momento bem difícil assim para ele, mas que ele conseguiu crescer, e aí ele tentou buscar especialização e tudo mais, e começou, ele teve a oportunidade para a Alemanha em um período lá, uma oportunidade única na vida. Ele começou a se destacar na reparação de veículos importados. E lá em Joinville, como é uma indústria, um polo industrial, os diretores, gerentes, eles buscavam esses carros aí, né? Então, naquela época, BMW, Mercedes, tinha no Brasil, mas era uma importação independente, e alguém tinha que consertar eles. E aí meu pai começou a ganhar destaque nisso. E aí teve uma oficina que cresceu dentro de Joinville, né? Então, o nosso DNA e como começou tudo veio da reparação automotiva. Que, Cabral, assim, de modéstia à parte, a gente vê que é um diferencial muito grande, porque geralmente a gente nem sonhava em ter uma concessionária. Geralmente os concessionários são vendedores de carro.
nunca, lojista raramente, ou investidor, né? Um mas empresário. raramente Né? é da parte de pós-vendas. Sim, né? sim. E conhecem pouco, até às vezes, da parte de pós-vendas. Não tão profundamente, porque não é o negócio que eles que foram criados e acostumados. Porque pra gente era um sonho assim quase que não alcançável, porque é muita grana envolvida, é uma operação gigante venda de carros, né? E a oficina existe até hoje, não? A oficina existe até hoje. Ela existe até hoje. E aí, só que o meu pai foi sempre aquele cara, sabe, fuçador, e todo salão de automóvel conversava com tudo que é empresa asiática, chinesa, que não vinha pro Brasil e tal. Porque o Volkswagen, Chevrolet, isso estava tudo consolidado já. Era uma coisa que não dava para entrar, né? E aí, numa dessas conversas que meu pai teve, indo muito atrás, a gente chegou na Hyundai lá em 2005. No tempo que a Hyundai ainda... Os coreanos eram os chineses de hoje ou não? Pior até, vai. Eu acho que era até pior, porque eles que abriram meio as portas do mercado brasileiro, né? Então, o pessoal olhava aquele carro e era tudo chinês e uma desconfiança gigante. E era no tempo que vendia aquelas Terracan e tal. Eu lembro. E aí foi um período difícil, assim, 1 ano quase sem vender nada de carro, o mercado brasileiro fechado ainda para isso, consumidor brasileiro fechado para isso, né? E a gente precisou finalizar a operação, mas a gente, com todo o cuidado, respeito, transparência com os clientes, a gente falou, não vamos deixar desassistido o que a gente já vendeu. Então a oficina continua, né? Atendendo essa clientela que já tinha sido vendido. E até por um certo azar, assim, e um timing ali errado, depois que a gente saiu, estourou as vendas de i30 e Tucson. Foi. Que vendeu muito. Vendeu muito. E o i30 e Tucson, assim, era fila para consertar esses carros conosco. Depois que a Caoa pegou a representação, vai Isso, dizer, né? Pegou para vender no Brasil. E aí a gente continuou com um contrato que a gente chama de... A gente era um pós-venda Hyundai, mas a gente não vendia Hyundai. Então a gente carimbava, dava garantia, tinha que ter o uniforme, o piso, todos os padrões de uma concessionária, mas sem a parte de vendas. Né? Interessante. Então, e tinha muitos assim? Ou vocês eram os únicos? A gente era os únicos, porque geralmente quando uma marca vem para o Brasil e precisa reparar, eles pegam já centros consolidados ali de reparação e aí era tipo assim uma oficina autorizada. Só que a oficina autorizada ela não tem que ter os padrões todos exigidos numa concessionária, né? Sim. E pra gente era diferente, porque a gente ficou com aquele contrato remanescente de uma concessionária. Então, a gente participava como uma concessionária mesmo que não vendia veículos. Era uma coisa bem diferente. E aí ficou mais diferente ainda porque a Caoa também distribui até hoje Subaru. E eles falaram, bom, a gente precisa também de alguém para consertar a Subaru. Aí vocês começaram a consertar a Subaru. E a gente começou a representar e consertar a Subaru, fazer revisão, garantia, e daí ficou mais diferente ainda, porque daí é quase que proibitivo isso. Você não pode ter 2 marcas no mesmo ambiente, fazendo as mesmas coisas. Principalmente na oficina, né? Principalmente na oficina. Então, a gente praticamente é a única... Praticamente não, a gente é, no Brasil, a única operação nesse formato, né? Posteriormente, aí aconteceu outras coisas. O timeline do negócio é mais ou menos depois a Trilog, que é uma empresa de rastreamento via satélite. Mas me dá uma faixa aí de tempo. Assim. 89 foi a oficina. 89 foi a oficina. Em 2000 foi essa empresa de tecnologia que era o rastreamento via satélite, no momento que o rastreador era também de uma maleta, era gigante, era um negócio bem complexo. Em 2005 a Hyundai, né? Depois de 2006 permanecendo só a parte de pós-venda em Joinville. No mesmo ano de 2006 ali Subaru. Em 2011 a gente abriu uma operação de posto de combustível, também lá no interior, já mais próximo de Rio do Sul. E aí em 2013, 2011 uma funelaria também, porque a gente começou a terceirizar muito isso. A gente falou, a gente entende muito aqui de reparo, vamos parar de terceirizar tanto, né? Vamos aglomerar isso também, a gente abriu uma funelaria e pintura. E aí em 2013 veio essa oportunidade de trabalhar com a Chery, né? No momento que não era a Caoa Chery, ainda era a Chery, mas era uma nova marca entrante. E uma informação que a gente tinha colocado muita certeza que ia dar certo era essa vontade de eles terem fábrica no Brasil, já com contrato assinado e tudo mais, em Jacareí.
Então a gente falou, não, agora eles vieram realmente para mudar e eles tinham já esse projeto de criar carros mundiais. Então eles apresentaram tudo isso para o meu pai, para o Olegário. E aí quando ele veio falar comigo, eu falei, pô, né? Quando ele veio falar para mim de Hyundai, né? Eu ainda era criança, eu falei, pô, pai, deixa de ser maluco, né? O que é Hyundai? É Hyundai, o que é isso? E aí quando foi Chery, né? Aí eu falei, pô, pai, de novo, você com isso aí, essas marcas aí, cara. Uma hora, inclusive a gente estava falando com a Mahindra naquela época, porque a Mahindra também tinha uma vontade de vir para o Brasil e tal, mas como eu te falei, era a oportunidade, né? Era o que tinha para trabalhar. Mas ele me explicou o projeto, né? Falou, eles vão ter fábrica, eles estão com esse projeto mundial, os carros vão mudar o design, contrataram designers europeus, tudo mais, tirar aquela cara de carro asiático, tão preocupados muito com a qualidade do veículo e eles têm vontade de trabalhar conosco pela nossa expertise de pós-venda. Daí isso me chamou a atenção, porque quando uma marca ela tem uma preocupação grande em pós-venda, é porque está falando de seriedade, né? Porque com a compra de um veículo é um processo, é uma jornada longa, né? Sim, é só um pedacinho, é só o começo ali. E para manter o cliente na né? marca, precisa muito bem de cuidar dele depois que ele compra o carro. Demais, né? E lá que está o desafio, né? A gente brinca lá, e por isso que a gente hoje tem um grupo Olegário com várias empresas, porque a gente fala assim, pô, se o cara consegue ter um pós-venda de sucesso, uma mecânica de sucesso, provavelmente ele vai ter vários negócios de sucesso, porque lá tu tá fazendo todo dia do limão uma limonada. Tu nunca tem um cliente assim, hoje eu acordei feliz porque eu vou arrumar meu carro, tenho dinheiro para isso, que meu carro quebrou e tá tudo não bem. Existe isso. Até para revisão, que é algo que para quem entende de carro é corriqueiro, é normal, as pessoas também chegam lá para fazer revisão, às vezes nem sabia que tinha que fazer revisão e a revisão é caro. Vai gastar dinheiro, vai ficar sem carro aquele dia. Sim. Então, cara, o carro é uma máquina aí térmica, enfim, tudo mais aí que precisa de manutenção, já é programada essa manutenção preventiva das revisões, né? Depois a gente vai falar disso, porque você já foi engenheiro da Volkswagen, engenheiro da GM, engenheiro, depois a gente fala. Sim, e aí precisa de manutenção, então o cliente não está muito, não está acostumado a comprar um produto que já está programado uma manutenção, né? Eles que justamente querem o contrário, que não dê problema. Então, quando a gente consegue ter esses níveis altos de satisfação e rentabilidade num negócio difícil desse, realmente fazer outras coisas acabam ficando mais fáceis, né? E foi uma estratégia nossa da família quando eu entrei. Eu trabalho há 12 anos, comecei com 16 anos, né? A estratégia da família é a gente dar uma pulverizada nos negócios, porque a gente está falando de Brasil, né? Então o Brasil é um mercado volátil em qualquer setor. E aí vem um monte de coisa, né? E aí, por fim, mais recentemente, né, os negócios mais recentes. Aconteceu várias coisas, mas os negócios mais recentes foi uma vila gastronômica, Vila Olegário, que não tem nada a ver. Eu sempre falo, né, que tudo tem sinergia no nosso negócio. Então, a gente vende veículo, a gente rastreia o veículo, se for elétrico, a gente carrega, a gente tem como se carregar ele eletricamente com combustível fóssil, porque tem o posto. Se o cara já quiser levar algo para o filho, lá tem patinete, ou quadriciclo, ou hobby, off-road. E a Vila Olegário, porque a gente gosta de fazer festa e tomar uísque e tal. Essa é a relação com os nossos negócios. Porque é um dos que não tem assim, muito a ver com o nosso core business, que é automotivo, mas foi uma oportunidade de negócio ali perto de um complexo de posto. E a parte de barco veio recentemente porque a gente entrou nesse mundo off-road mais ou menos 18 meses. Né? E esse mundo off-road... Você representa uma marca off-road? A gente representa uma marca, a gente sempre teve vontade de representar marcas, porque a gente gosta de trabalhar organizado, então quando tu representa uma marca, a gente sabe que vai ter reposição de peça, pós-venda, uma organização. E a gente trabalha hoje com as marcas Ventura e MXF. E foi uma forma de a gente complementar um pouco mais, porque depois que a gente abriu a Chery, que depois se tornou Caoa Chery, os veículos da Caoa Chery começaram a ser cada vez premiums, né? Cada vez mais premiums. E hoje o veículo mais barato da Caoa Chery está na faixa de 150 mil. A gente não tem popular, né? Não tem mais popular. Mas quase ninguém tem, né? Esse exatamente. E aí, a gente sempre teve um cuidado muito grande em ser especialista nos usados, que era uma área que geralmente as concessionárias não dão muito atenção, né? Algumas só repassavam. Não davam, verdade. Hoje dão. Hoje dão e dão e muito, né? Mas naquele momento não dava muito atenção, a maioria só repassava, focava no 0 quilômetro. E para a gente não fazia sentido, não até porque a gente era disruptivo, pensou fora da caixa, a gente era os caras, não, era uma coisa lógica. A gente entendia muito de consertar carro. Então, por que eu vou pegar o carro que veio
e repassar a preço de banana para outro, revisar ele e fazer dinheiro com isso. Não fazia sentido para a gente. A gente já tinha uma oficina, já tinha uma mecânica, a gente falou, não, então vamos pegar esse carro, vamos deixar ele... a gente é especialista em ver se o carro realmente está bom ou não na avaliação do veículo, vamos deixar ele propício para venda e vamos fazer dinheiro com isso também. Então era até lógico para a gente. Tem uma história bonitinha, que acho que tem a ver com a história de vocês, que uma oficina nos Estados Unidos trabalhava lá consertando desde carruagens, charretes e o começo dos carros e tudo mais, que um dos Ford na vida, o Henry Ford, teve um problema com o carro dele e o cara que sabia consertar carro mais perto era o fulano. Eu não lembro dos detalhes, mas a história é legal por causa disso. E ele consertou o carro do Henry Ford tão bem, arrumou, pôde continuar viajando. Que responsabilidade, né? E tudo mais, que deram uma bandeira Ford para ele. Legal. Ótimo. Aí quando chegavam os primeiros lotes de carro da Ford, isso já na década de 40, 50, acho que já era o sucessor do Henry Ford, né? Bom, e ele recebia o estoque de novos, pegava o estoque, corrigia o estoque, via os problemas dos carros zero, então ele consertava, falava assim, não, esse aqui está uma fresta um pouco maior, eu tenho que ajeitar isso aqui, o motor está com... Fazia a inspeção de qualidade dele. Fazia a inspeção da qualidade dele e mandava para a Ford de volta. E falava assim, olha, você tem que construir carro melhor, porque isso aqui, olha o que eu tive que fazer em todos esses carros. Não é interessante? E ele é típico caso de vocês, assim, nasceu da oficina, sabia trabalhar com carro, etc, etc. Então, a vida inteira, ele melhorou os carros da fábrica. Não é interessante isso? É um negócio que geralmente não deveria acontecer, né? Não deveria acontecer, mas o cara é especialista naquilo, detalhista, né? Legal. E aí, onde é que eu estava mesmo? Você estava dizendo de trabalhar com... Começou a trabalhar com off-road. Porque do off-road, né? E aí, a gente... eu pulei para a parte dos seminovos, né? A gente começou a se destacar muito no seminovo. E esse seminovo, assim como o 0 km começou a se tornar prêmio, a gente também começou a ter veículos prêmios dentro do off-road, dentro do segmento de usados. Até porque, naturalmente, quando tu compra um carro mais caro, o da troca também vem um pouco mais caro, né? O cliente ele não dá um salto muito grande na evolução do veículo. E a gente começou a perceber que a gente tinha um mix de produto bem longo e a gente criou uma divisão. A gente criou a divisão Olegário Select, que seriam veículos com valor agregado mais alto, né? E com cuidado um pouco mais especial de tapeçaria, limpeza. Então, você tem um carro, mas você tem uma loja de carros premium, é isso? Sim. O Select. Que é o Select. É uma loja de carros premium em Balneário Camboriú. Isso. Então, mas aí não é carro da troca de Tigo ou de... Não, aí se tornou... você tem Tesla. Se tornou um outro negócio, foi um spin-off dos nossos negócios, que a gente olhou esse seminovo e falou, a esteira dos nossos carros de estoque de seminovos estão muito longa. A gente tratar esse cliente, o mesmo cliente que compra um Mob, igual o mesmo cliente que está comprando, sei lá, uma Mercedes C300 de 350 mil, é outro segmento, é outro cliente, são 5 P's diferentes do negócio. E como é que você divide por faixa de preço? A Select trabalha com carros a partir de quanto? A partir de... A gente tem uma estratégia de ter o estoque compartilhado. Então, a gente não tem essa proibição de esse veículo... Se você entrar no nosso site, está tudo lá, né? Mas a gente tem uma divisão para as página 1, 2 e 3, ser esses veículos do Select. Mas a gente trabalha acima de 250 mil, 300 mil dali para cima, né? Esses carros estão em exposição na loja Select. Isso, porque esse carro de 300 mil usado hoje era um usado de 400 mil, por aí, né? Isso aí. Aí virou outro negócio, que daí a gente começou também a trabalhar com importação de veículos, né? Mas quem que opera tudo isso? Quem que opera? Não, porque, é muita coisa. É muita coisa. Eu tenho off-road, eu tenho oficina, eu tenho... A gente precisou... Eu vou voltar para essa resposta e só dizer por que a gente foi do off-road, né, para finalizar. A gente percebeu que o cliente de produtos de alto valor era um cliente com potencial de compra de vários produtos. Compra patinete, compra... E é um cara que tem um hobby.
E a gente tá lá no interior também, e o off-road tinha tudo a ver. Um hobby de o cara fazer um quadriciclo, trilha, moto, coisas desse tipo, né? E aí a gente falou, não, vamos criar também a Olegário Adventure, que é esses veículos não implacáveis, que a gente vai ter veículos utilitários, tipo UTVs, para serviço em sítio, condomínio. O hobby, que daí é o quadriciclo, as motos, né? A parte infanto-juvenil, que é para os filhos desses clientes. Patinete elétrico. Que daí vem o mini quadriciclo, o mini moto e os patinetes elétricos. E nesse nicho mesmo... Eu sei porque eu tenho um Two Dogs. Tá sabendo, né? Tô sabendo. E aí é nosso concorrente. E aí veio também a parte da eletrificação com as scooters e patinetes, né? Então isso também virou um spin-off. E é aquela coisa de agregação, né? Então às vezes o veículo, o nosso cliente, ele vem pelo carro, ele leva uma BMW X6, no porta-mala tem um patinete, ele rastreia o veículo. E os barcos? E os barcos veio do off-road, por quê? A venda de embarcações, a gente se interessou por elas por estar em Balneário, que lá é um polo de venda de embarcações, a gente está no litoral. A Joinville, de certa forma, com São Francisco, né? São Francisco, Itapuá, ali perto, tem também. Ali também. O próprio Joinville está na Baía Babitonga ali, que também tem embarcações, mas o Balneário é a capital do turismo de litoral, né? Dubai brasileira. A Dubai, é chamada de Dubai brasileira. Então a gente se interessou nesse nicho, foi atrás, foi conhecer, a gente foi no São Paulo Boat Show, conhecer um pouco mais disso e tudo mais. E o link veio de as empresas de embarcações, como a embarcação é uma venda muito sazonal, e é por encomenda também, né? E por encomenda, eles precisavam tampar e estabilizar esse negócio. E eles vieram para o off-road, para esses veículos não implacáveis, para ser um estabilizador desse negócio. Então, deixa eu ver se eu entendi. Na loja de off-road, você tem uma loja física do off-road, não é isso? Que é separada do Select. Tá, então uma loja física. Você tem barco lá também? Tem barco lá também. Na verdade, as embarcações a gente deixa, na verdade, o barco já num estaleiro, numa marina, porque é muito grande e já fica propício para fazer o test drive, porque geralmente o cliente conhece o barco, se você for numa loja comum, né, ele sobe uma escada bamba, que dá até medo de... Se tem a mulher junto, é complicado. É uma experiência um pouco diferente. Nossa, a gente falou, não, o cara tem que conhecer o barco na água. Então você já deixa o barco na água. Então a gente já deixa o barco na água. Mas tem esse problema que a produção de barcos ela é sobre encomenda. Então é muito difícil ter um barco na água. Então a gente criou dentro da nossa empresa a Olegário VR, quando a gente consegue fazer a gente coloca o cliente numa poltrona parecida com essa, a gente coloca um Quest 2 na cabeça dele e a gente tem um Tour 360 desses produtos para ele conhecer e ter uma experiência, né, de como é que é os tamanhos e tudo mais, porque aquilo lá dá uma ideia. Porque se você vê uma fotografia de um quarto de um barco na internet, ele parece ser gigante, né? De verdade não é, né? Eles colocam aquelas lentes grande angulares. E aí não dá a impressão correta. Quando você entra dentro e acaba vendo com um óculos, tu tem uma impressão um pouco melhor disso, né? Mas aí o que acontece? A própria empresa que tinha esse produto off-road, que era a Ventura, tinha produção de barcos, que eles não eram do off-road, eles eram do off-road recente, eles são um estaleiro de 40 anos, mais ou menos, no mercado, eram do Rio de Janeiro, hoje estão em Capitólio, e a gente se tornou isso. Na verdade, a loja de Joinville meio que ficou aquela loja, tem um nome disso nos Estados Unidos, tipo loja dos sonhos, Boy Store e tal, que é uma loja que tu vai lá ter carro, barco, patinete, então tu tem Isso lá em Joinville? Isso em Balneário. Em Balneário. Perdão, Balneário. Em Rio do Sul, a operação da Caoa Cherry, né, junto com o posto de combustível e essa Vila Olegário, e em Joinville a reparação de veículos, né? Daí vem como é que toca tudo isso. Como é que toca tudo isso? A gente teve que aprender a ser de uma empresa familiar e pequena que foi crescendo a virar uma corporação, né? Então, um dos desafios quando eu entrei dentro da empresa foi fazer isso. Quantos funcionários tem hoje? A gente já chegou a 150, hoje está em 125. O posto de combustível tem 3 turnos, 24 horas, então tem bastante funcionário lá. Então, mas não é tão gigante assim hoje, então tá bom, entendi. Sim. Mas são várias coisas muito distintas. E cada uma delas precisa de um conhecimento próprio, ou não? Sim. Precisa de conhecimento. Elas têm essa sinergia, como eu falei para você, né? Mas tem umas particularidades. Tem as suas particularidades que têm que ser estudadas, mas a gente precisou criar... Como o meu pai começou um negócio e o seu Olegário, ele é um cara
até um pouco de toque, perfeccionista e tudo mais, ele era uma pessoa que difícil de delegar, porque ele queria garantir que as coisas fossem feitas, né, e fazer tudo. E a gente teve que aprender a criar, a empresa virar uma corporação e criar os seu organograma, o que vai ser delegado, o que for delegado, como vai ser controlado, criação de KPIs. A gente adora tecnologia, então a gente tem implantado cada vez mais tecnologia nos nossos negócios para ajudar a fazer esse tipo de gestão, né? Mas a minha jornada dentro da empresa veio da lavação de veículos, né? O meu pai teve esse cuidado, eu achei bem legal. No começo eu não entendia e ficava bravo com ele, né? Mas eu costumo dizer, e isso é muito interessante, assim, eu tive loja de carro usado, né? Uhum. E aí eu tive um sócio na época que ele falou assim, sabe como você aprende e entende de carro? Alisando ele. Por isso que meu filho tem que lavar e polir todos os carros. Porque vai ficar alisando o carro e vai ficar entendendo dele, conversando com ele, né? E vendo todos os detalhes, que aí ele vai ficar craque. Sim, né? E foi mais ou menos isso, né? É isso, eu comecei com... Quando eu fiz 16 Alisando anos, o meu carro. pai... Ele sempre brincava, né? Vai fazer 16 e vai começar a trabalhar. Eu até achava que era brincadeira. E quando eu fiz 16 anos, ele me deu o presente, era um crachá. Eu falei, mas tá aí o presente de verdade. Não, o presente é esse crachá. Tô te dando um presente. Que legal. Aí o que eu vou fazer? Vai lavar veículo. E eu fiquei bravo, falei, pô, sério e tal, não entendia. Hoje eu vejo que foi importantíssimo e eu fiz uma jornada. Então fui lavador de veículos, aí depois eu virei auxiliar de mecânico, me tornei mecânico, fui por 3 anos mecânico de macacão e sapatão mesmo, de suar no verão. Foi bem legal que eu comecei na Universidade Federal de Santa Catarina a fazer engenharia automotiva, que é uma faculdade nova. Muita gente, quando eu faço vídeo, me pergunta da minha formação, porque é uma faculdade, geralmente, engenheiros mecânicos que vão para a indústria, né? E isso é engenharia automotiva. Então, Santa Catarina criou esse polo da engenharias da mobilidade. É algo bem legal, pesquisem aí na Universidade Federal de Santa Catarina, Centro das Engenharias da Mobilidade. Lá você vai ter engenharia ferroviária, aeroespacial, naval, automotiva, logística, infraestrutura. Então é tudo ligado para isso e eu acho que eles foram pioneiros nisso, em fazer isso ser uma especialidade no Brasil, né? E você foi estudar lá? E eu fui estudar lá, comecei engenharia automotiva lá. E aí eu ficava de uma forma meio híbrida, porque a engenharia tem uma grade meio maluca. Uma hora tem aula às 10, às 11, no outro dia é 7 da manhã, e no outro dia não tem aula à tarde. Então, eu tinha essa facilidade de como trabalhava na empresa da minha família, eu tinha o meu horário flexível também. Então, se eu não estava estudando, eu ia lá trabalhar, né? Até os meus amigos ficavam, às vezes, até bravos comigo, que eu ia lá, fazia uma revisão, trocava lá um filtro de combustível, logo em seguida tinha que ir para aula, vinha, de repente, um cheiro de gasolina na sala, eu já sabia que era eu, né? Eu cheirava minha mão, já tinha lavado 10 vezes, mas cheiro de gasolina não sai, né? E eu tive uma oportunidade bem legal de participar de um projeto que eu estudei 1 ano de engenharia automotiva nos Estados Unidos. Eu fui para Minnesota, uma cidade chamada Mankato, uma cidade de 40 mil habitantes, bem pequenininha, universitária. Mas que eu dei a sorte de ser um grande centro também automotivo lá. Então, eu pude estudar 1 ano de engenharia automotiva lá nos Estados Unidos, e que foi muito importante porque no Brasil e na UFSC ainda era uma engenharia nova, então os laboratórios, toda essa parte prática estava iniciando, né? Estava se formando. E abriu bastante a minha cabeça lá. E quando eu voltei, aquela crise de 2015, 2016 ali forte, e aí o meu pai falou, olha, Nicolas, não tem serviço para mecânica, hein? Vem pro escritório aqui me ajudar, como é que a gente vai pagar as contas, hein? E aí eu saí dessa parte da mão na massa, e fiquei como garantista, depois gerente de pós-venda, daí gerente de pós-venda comecei a participar desses novos negócios e hoje eu sou gerente geral desse grupo de empresas, né? Como a maioria das empresas, eu participei do plano de viabilidade dela e tudo mais, eu consigo administrar porque eu participei e estudei elas, né? Então, hoje, se a gente fosse contratar alguém para fazer essa operação, provavelmente a pessoa ia ter muita dificuldade de conhecer cada mercado, cada produto, cada cliente, né? Mas como foi construído dessa forma, dá para fazer. É trabalhoso. E ainda fui brincar de fazer vídeo na internet. Então, vamos parar. Ferrou. Aí ferrou. Então, mas como é que é essa história? Porque, assim, hoje você tem uma audiência muito grande na internet, né? Assista aos Reels, e você criou uma forma nova de comunicar. Porque, assim,
principalmente assim, você satirizando as marcas, né, os novos modelos, etc. Né? Eu estava brincando que você foi engenheiro da Volkswagen, engenheiro da Chevrolet, engenheiro, né, porque quando sai um novo lançamento, fala assim, o que os caras mudaram aqui? Né? Peraí, deixa eu olhar isso aqui. Isso é só um desenhinho aqui e tal. Como é que surgiu isso? Você investe quanto tempo nisso? Como é que você está cuidando disso hoje? Porque dá trabalho. Dá bastante trabalho. Dá bastante trabalho e isso começou meio que... Eu sempre tive aptidão para fazer vídeos, assim. Desde o colégio lá, gostava de fazer aqueles trabalhinhos quando envolvia vídeo e tudo mais. Mas comecei a trabalhar e acabou, ficou nisso, né? Mas eu, nas minhas redes sociais pessoais, eu sempre era uma pessoa ativa. Gostava de mostrar as coisas, o que eu estava vivenciando. Até porque a minha família ela está espalhada em várias cidades. Então eu ia fazer uma viagem, aí eu tinha que voltar da viagem e criar um dossiê do que eu fiz para cada vinha uma tia, o que tu fez? Eu fiz. Então eu falei assim, eu vou viajar, eu vou filmar tudo que está acontecendo. Vocês me acompanham lá e vocês participam junto, né? E, então eu era um cara bem ativo nas minhas redes sociais pessoais. E quando começou? Isso começou faz 2 anos. Só? 2 anos, né? Foi em setembro de 2021, por ali. Mas aí Facebook, essas coisas, tem muito mais tempo. Tem muito mais tempo, Mas você não estava, né? Não estava. Eu estava, mas como parte hoje, pessoal. Nas redes, você tem Instagram e TikTok? Instagram, TikTok. Eu estava no Kawaii, hoje não estou mais, mas para início ali também é uma alternativa. E o YouTube, eu não tinha pensado em YouTube, porque o YouTube é uma plataforma bem específica para vídeos específicos, mas eles criaram Shorts, que daí também conversa com esses vídeos mais curtos e tudo mais. Então também acabo estando no YouTube. Mas aí E quantos seguidores você tem no Instagram hoje? No Instagram eu estou com 115 mil, no TikTok 230 mil. E no YouTube, olha, faz tempo que eu não dou uma olhada lá, mas deve estar uns 20 mil seguidores lá. Muito então, bom. No total aí deve estar próximo aí de 400 mil pessoas impactadas. No Kawaii tem 80, então deve dar aí próximo de meio milhão. E o que acontecia? Eu sou um cara que, como eu vim da engenharia, quando eu via um carro, e como eu era também mecânico, eu tinha um olhar diferente das pessoas, né? E eu sou muito curioso. Eu adoro curiosidade, eu adoro contar curiosidades, né? E você é aquele menininho que desmontava os brinquedos todos. Nossa, exatamente. E depois sobravam umas coisinhas. Sim. Eu adorava ganhar qualquer... Eu pegava um carrinho de controle remoto elétrico. O meu pai não tinha condição de dar aquele bom, sabe? Então ele só andava reto, não virava o volante e tal. Eu desmontava ele, pegava um motorzinho elétrico. Meu pai, logo com uns 9 anos, me ensinou numa bancada de teste lá como é que era a pilha e fazer um botão, liga e desliga. Aí eu desmontava tudo. Depois começou a vir LED, né? Aí eu adorava brincar com LED, fazia coisa com LED. E eu era essa pessoa curiosa e eu via muita coisa acontecendo que as pessoas não faziam ideia, assim, né? Então eu comecei a contar isso nos meus stories. Hoje aconteceu essa... Vocês sabem por que acontece isso no carro? Vocês sabem por que o vidro do para-brisa embaça? Vocês sabem como é que desembaçar o vidro de um para-brisa? Eu comecei a perceber que eu estava dando dica, que eu estava ensinando... só que não estava dando certo, porque como é que começou? Eu peguei 3 stories meus que ficaram mais longos. Eu falei, eu achei bacana, bastante gente comentou sobre isso. Era sobre pastilha de freio. Pastilha de freio, ela, quando chega no final da vida dela, ela faz um apito. Isso. E eu adoro... O que me fascina na engenharia é você pegar problemas complexos, solucionar eles de forma simples, né? De tal forma que você olha para aquilo e diz, isso é inteligência, né? E é o caso da pastilha de freio, né? Porque você ficar sem freio é extremamente perigoso, né? Então, como vamos avisar que vai acabar o freio? Vamos criar um mecanismo? Não, muito simples, né? Eles colocam um ferro que não deveria estar lá, né? Porque a pastilha é um composto de ferro, mas ela foi feita para desgastar com certa medida e não fazer ruído, né? E lá tem uma ponta de ferro que, quando o disco começa a bater lá, ela vibra. Essa vibração é numa frequência que dá um apito. Então fica pi. E muita gente não sabia que quando apitava, muita gente acha que é defeito.
né? Um defeito. Ou deixa para depois, deixa esse apitinho aí, não me incomoda tanto. Mas, na verdade, deveria incomodar, porque está na hora de trocar a pastilha. E aí eu mostrei isso, né? E o mais legal é mostrar assim, como que isso foi solucionado de maneira muito simples, só botar uma hastezinha de ferro ali, né? Não, isso que risca o disco também. Que risca o disco, E aí eu fiz esses stories, teve muita interação. Não sabia disso, que interessante, Nicolas, conta mais sobre essas coisas. Peguei esses 3 stories, montei num só, descobri que tinha como editar. Eu editei no computador, que eu nem sabia que dava para editar pelo celular. Então fui lá, exportei, não sei o que. Postei no Reels. Eu acho que naquela época nem era nem Reels. Era como se fosse um post vídeo. E foi um fracasso. Não aconteceu nada. Não aconteceu absolutamente nada. Foi só mais Deu um trabalho danado. Eu empolgado e nada. Eu falei, mas não é possível, Será cara. que não funciona? Por que não funciona? Eu vou tentar mais um pouquinho. E aí fui fazendo mais um pouquinho, como eu gostava. Fui fazendo mais um pouquinho. E era vídeo sem produção. Era uma coisa que pega o celular aqui, bota aqui, e filma aqui, tal, e posta lá. Era fácil de fazer. E aí começou a gerar, às vezes, uma visualização 3 vezes mais, 5 vezes mais do que eu tinha. Mas para quem tinha 500, virou 3.000. Não era relevante ainda. E aí um dia aconteceu uma situação inusitada, né? Eu estava no meu Instagram e uma revista especializada que tinha Instagram também postou o novo Toyota Yaris. E aí estava o novo em cima... O antigo em cima e o novo embaixo. Aí você ficou procurando a diferença. Não. Ele era diferente. Ele até era diferente. Mas eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Porque ele é diferente de um certo padrão. Porque pode ser vice-versa, mas a grade do antigo era pequena e terminava grande. E do novo era grande e terminava pequena. E aí, por acontecer essa coisa gritante geométrica na frente do carro, eu girei a minha cabeça, assim. E quando eu fui virando a minha cabeça, o para-brisa do antigo começou a se tornar o do novo. Eu falei, cara, não é possível. Eles só trocaram o para-choque. Parece que o carro é novo porque o para-choque realmente está diferente, mas esse diferente não é tão diferente. Eles só mudaram a geometria assim de cima para baixo. Eles só trocaram a grade e viraram a grade. E fui dormir, e ficou por isso. Né? Antes de dormir, estava olhando. No outro dia eu falei, cara, quer saber? As pessoas precisam saber disso. Eu achei, cara, que coincidência, como assim só girar? Como eu tenho que gerenciar marketing também na nossa empresa, e eu também, assim, eu acabo criticando meu pai porque ele não sabe delegar, mas eu também tenho um pouquinho de dificuldade. Então, às vezes, o marketing ia lá e demorava para fazer uma arte e tal, eu falava, quer saber? Eu vou lá e resolvo. Então, eu entendi um pouquinho de Photoshop. E eu fui lá por curiosidade, botei o carro no Photoshop, peguei o para-choque e girei mesmo para ver se aquilo era da minha cabeça ou não. E quando eu girei, deu certinho. Eu falei, não, isso é muita coincidência. Eu preciso mostrar isso para alguém. Eu preciso mostrar isso para alguém. E aí eu fiz um vídeo. E eu falei, cara, o vídeo tem que ter um contexto, né? Então eu vou criar uma historinha. Daí eu fiz lá como se fosse o engenheiro vou criar um carro novo, eu sou engenheiro, e lá e tal. Daí o cara só pega, copia e cola, gira, diz pro chefe, tá aqui o carro novo, o chefe olha, né? Bacana. E aí o push do vídeo, né, era dizer assim, tá igual, não mudou quase nada. O chefe olha e diz, meu Deus, ótimo. E todo mundo acha legal. O vídeo viralizou, né? O vídeo viralizou e eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer mais disso, né? Então esse foi o vídeo que veio a virada. Esse foi o vídeo da virada, né? E com esse vídeo da virada, muita coisa aconteceu de forma não pensada, mas porque eu era muito consumidor das redes sociais. E como eu entendia de marketing, a gente, quando vai fazer uma arte, um vídeo ou qualquer publicidade, a gente não simplesmente só faz. A gente pensa, né, como que eu vou impactar o cliente, quem que vai ser impactado, de que forma, qual que vai ser a estratégia. E aí eu peguei aquele vídeo e falei, esse vídeo aqui deu certo por alguns motivos, né? Alguns vídeos eles viralizam mesmo por sorte, assim, né? Mas outros ele tem... Então o que acontecia lá? Aquele vídeo era um vídeo tipo assim, encenado, né? Então criava uma certa... Tem uma historinha, uma certa conta coisa uma história cômica, né, por trás. É curioso. É curioso que tu não acredita que aquilo lá é verdade. E tem, por exemplo, essa questão do punch final que tu achar o vídeo acabou. Não acabou. O chefe que ia falar tá demitido, achou ruim, achou ótimo. E esse carro realmente existe. Então eu falei, eu vou começar a fazer vídeo agora com estratégia.
E aí comecei a fazer essas estratégias de... E aí entendi por que o vídeo não funcionava no começo. Porque o vídeo era muito legal, ele tinha informação, mas, caporal, você que está em casa, quando você vai no seu celular, antes de dormir, está na cama, ou de repente está no banheiro, lá fazendo seus trabalhos, você pega o celular, você não pega o celular no intuito assim, peraí que eu vou aprender uma coisa agora, eu vou estudar, É entretenimento, é passatempo, né? Esse passatempo pode ser várias coisas. Você pode acabar aprendendo alguma coisa nova que você não aprenderia, mas estava lá. Mas é uma distração. É entretenimento. Exatamente. O entretenimento pode ser de uma dica, de uma curiosidade, de uma informação nova. Então, quando eu captei que aquilo era entretenimento e falei, eu vou botar... E a forma mais fácil de fazer entretenimento é botar essa pitadinha de humor, eu falei, eu vou seguir por aqui. Né? E quantos mais você fez desse jeito? Sim. Quantos você tem? Essa série do engenheiro de tal marca deve ter uns 20 vídeos. Sério? Tem bastante. Tem que bastante, legal, porque daí eu comecei a olhar para os carros e identificar muita coisa, né? Porque a gente sabe, né? Até uma coisa que... Como eu trabalhei com a Hyundai, né? Até depois brincava, né? Às vezes vinha um carro lá que fazia o famoso facelift, né? Dos carros, né? Então muda só um farol, muda só alguma coisa, muda um retrovisor, sei lá. E aí vem, né? All New Santa Fé 2024. Tudo novo, né? O nome do carro até é All New, não sei o que, tu olha, é um facelift, né? Eu, como eu sou um cara que estou na indústria, entendo a indústria e tudo mais, eu entendo essa questão do facelift, que é importante, né? Porque é uma forma inteligente de tu criar eficiência, né? Porque os carros hoje, por exemplo, o powertrain dele, não tem muita coisa para evoluir ali. Não. Né? Então, por que tem que fazer algo do zero, né? Motorização evolui basicamente por um único motivo, que é as emissões, que é a regulamentação. Isso. Não. Hoje em dia, a única mudança real que tem é combustão híbrido elétrico. Que você tem alguma mudança realmente de powertrain e tudo mais, né? Sim, é uma mudança de conceito. Mas são conceitos não tão novos, né? Carro elétrico... Sim, né? Urgel tinha carro elétrico. Exato. Não, e antes disso até, né? Sim. Peugeot já tinha, etc. Se você pegar e olhar o carro híbrido com a parte toda de tecnologia e tudo mais, é um balanço entre combustão e uma forcinha, né, de uma bateria lá, etc., que pode ter um motor elétrico, pode não ter. Mas eu vejo assim, o que é inovação no carro, justamente, quando você falou de entretenimento, é o infotainment, né? Ele tem tudo lá dentro para ter um ambiente mais gostosinho, mais agradável, mais leve, com distração. Sim. Então vão colocando cheio de gadgets, né? De devices, de não sei o quê, para você poder... Porque essa é a mudança. Porque ainda vai ser grande. Continua as 4 rodas, os pneus. Você vê pneu... uma coisa assim, meio arcaica, né? Mas continua, porque não tem roda, não tem estrada diferente, tem que usar pneu, roda, né? E aí, como é que você manda a força para esses pneus, para essas rodas? Mudou um pouco, mas tem variações hoje. Sim, né? sim. Variações, mas por dentro... tem muita coisa nova. E a tecnologia, aí você vai pegar uma condução independente, uma assistência de condução para não ter acidente, etc., né? Para estacionar, isso tudo que a tecnologia está trazendo para o carro. Sim. Mas como você falou muito bem, no powertrain, diferença quase nenhuma. Então, esses facelifts, o uso de mesmas plataformas e tudo mais, é uma forma de... Assim, às vezes a indústria é meio sacana mesmo, e diz assim, né, pô... mais do mesmo, né? Mais do mesmo, e muda um farol, né? E aí cria uma angústia para quem tem aquele carro, né? Porque daí, por exemplo, eu vou dar um exemplo, assim, muito simples, né? Um carro só mudou que o farol tem máscara negra e o outro não tem. Veja, é uma coisa só. Só que é perceptível. Então, todo mundo que vê o meu carro que não tem máscara negra sabe o ano do meu carro, sabe que ele não é o atual. Então, cria uma vontade de o cara comprar o carro só para ele ter um carro novo. O marketing serve para isso, né? Tornar o teu produto obsoleto para você ter que comprar um modelo novo, né? A gente tem aqui na mão o principal, que mostra todo ano isso, né? Sim. Todo ano vai ter que sair uma coisinha nova. Tá? Mas o teu tem 3 câmeras, então o teu é do ano passado. Né? O teu não sei o quê. Entendeu? É do ano retrasado. Isso aqui porque tem isso aqui do lado. Eles usam muita estratégia. E o carro, né, que você anda... mostra para todo
todo mundo o carro que tem, porque você andar na Sim. rua com ele, expondo o carro para todos, é mais assim. Mas é muito legal isso. Por fim, assim, o que aconteceu? No meio disso que eu estava fazendo como uma brincadeira, né? Eu percebi... Tem algumas coisas que a sua empresa provavelmente não vai fazer. A sua empresa ela pode ser bonita, né, estruturalmente bonita, ela pode atender bem e tudo mais, mas uma empresa ela não pode sorrir. Nunca você vai ver assim, aquela empresa eu fui lá e ela é sorridente. Não, isso é intrínseco da pessoa. As pessoas sorriem. Então eu comecei a entender por que existem aquelas empresas que têm a persona. Tem a empresa e tem a persona daquela empresa, tem o garoto propaganda dela. Né? E alguns até o próprio dono, né? Eu achava um pouco perigoso isso, que eu falei, pô, tu começa a linkar uma pessoa a uma empresa, né? E acontece uma coisa com essa empresa, tá linkada a pessoa. Ou ao contrário. E vice-versa, com a empresa com aquela pessoa, né? Mas eu falei, bom, esse tipo de medo eu não posso ter, né? Porque a empresa é a minha empresa, então eu acredito que ela vai dar certo, né? E eu sei da minha índole, da minha transparência, também não vou fazer nada de errado. Então eu falei, não faz sentido eu criar essa conexão com as pessoas, essa empatia através do sorriso, da personificação de uma empresa, contratando alguém. Até porque eu vou ter que contratar alguém e explicar tudo para ela. Eu já sei de tudo. Então eu vou ser essa pessoa. Pronto. E aí comecei a falar, bom, eu vou pegar essa parte de vídeos que eu estou fazendo para criar marketing para a empresa. Isso também assim, não foi exatamente do dia para a noite, mas aconteceu um episódio específico que me fez pensar nisso, né? De por que eu deveria fazer e por que as pessoas contratam pessoas, essa coisa do sorriso. Que foi um cliente que ele era de uma cidade, sei lá, de outro estado, 1.000 quilômetros de distância. E ele mandou mensagem para mim e disse, Nicolas, eu quero comprar um carro, eu quero que seja na sua concessionária, ela vai ser um Artigo 8, eu já conheço tudo do carro, eu já vi teus vídeos, só me passa o número de um vendedor. Eu falei, o cara tá brincando. Passei para um vendedor, deu 3 dias, ele foi buscar o carro. Aí eu falei, cara... Tá funcionando. Esse negócio funciona, né? Funciona, eu tenho que prestar atenção nisso. E aí eu fiz de uma forma organizada, e os meus vídeos eles são vídeos para captar a atenção do público, informar, dar dica, tudo isso, mas por trás disso eles sempre estão fazendo um marketing ou institucional. Eu não faço CTA, Call to Action exatamente nas minhas redes sociais, porque eu uso as minhas redes sociais como o marketing orgânico. Então, eu vou mostrar um carro, eu mostro o carro da minha loja, tem a plaquinha lá, o Olegário. Eu não falo, este carro ele já da vai loja, Olegário. Ele já vai merchan lá da Olegário. Tá lá. Tá então, vou mostrar uma embarcação, é nossa embarcação. Vou dar uma dica de alguma coisa na manutenção, eu faço na minha oficina. Então, claro. Fiz um vídeo agora que chamou muita atenção, está com bastante visualizações. E você não tem uma agência para cuidar disso, você que faz? Por enquanto é comigo. Então, eu falei, dá trabalho. Dá trabalho. Eu fiz um vídeo recentemente que é como é um box para veículos elétricos, que ele é totalmente diferente de um box a combustão, né? É o box da Olegário. Eu vi. Então, aquilo lá, né, para várias pessoas deve impactar de tipo assim, poxa, essa empresa aí do Nicolas, essa tal de Olegário, é uma empresa que está atualizada, moderna, séria, oficina limpíssima, os caras com... Eu vou chegar nesse isso ponto gera aqui. Esse institucional. Eu vou chegar nesse ponto aqui, porque é um assunto que não é tão gostoso, mas você teve 2 enchentes, quando você fala, e você mostrou todo o trabalho de recuperação dos locais afetados, né? E teve 2 enchentes. Eu acho que foi uma em outubro e outra em novembro, não foi? 45 dias de diferença, mais ou menos. Sim. Mas terríveis. E atingiu o Rio do Sul. Basicamente. Rio do Sul inteira, não. Foi Rio do Sul. Foi Rio do Sul. Rio do Sul que a gente tem uns 3 negócios. E quando você terminou de limpar uma, veio outra. Né? E você registrou uma boa parte nas redes sociais, tal, eu acompanhei. Isso é muito ruim. Aí eu fiquei com aquela dúvida, assim, falei assim, mas não é uma coisa que acontece todo ano? Por que os caras não dão um jeito ou saem de lá? Não, porque fica essa... E deve ter muita gente ter pensado nisso. Assim, é o mais simples, né? Porque já mais óbvio. Aconteceu no mês, aconteceu no outro mês. Assim, e nem chegou o verãozão ainda, porque eu não sei se o verãozão chove mais, não sei, normalmente, não sei. Então, conta pra gente, como é que aconteceu essas enchentes? Rio do Sul fica no vale, provavelmente, por isso que vai tudo pra lá. Sim. Então, como é que foi? Conta pra gente.
As nossas decisões dentro da empresa e dos negócios, elas são complexas, né? Então, Rio do Sul é uma cidade que fica num vale, né? Ela é a capital do Alto Vale, é uma região específica de Santa Catarina. Tem o Alto, Médio e Baixo Vale. O Vale do Itajaí fica no litoral, ali Itajaí, Portos e tudo mais. Você vai indo para o centro de Santa Catarina, chega no Alto Vale, que a capital é Rio do Sul, porque tem 29 municípios em volta ali que criam essa região, pequenos municípios, né? Então, Rio do Sul é uma cidade de 70 mil habitantes, mais ou menos. Mas esse Alto Vale gera um público de 300, 400 mil, uma cidade grande, né? Então, Alto Vale tem uma grande importância. E todas essas cidades satélites, elas vão a Rio do Sul para comprar. E a gente teve que escolher Rio do Sul porque, como eu te falei, né, oportunidade. A gente queria abrir uma marca e todo lugar já tinha as marcas, né? Estava disponível o Open Point do Rio do Sul. Então, estava disponível aquela cidade, com aquela cidade que a gente teve que trabalhar, né? Graças a Deus, a gente fez um trabalho muito bom e há 4 anos, mais ou menos, em uma digitalização de todos os nossos processos e vendas, que hoje a gente faz vender para todo o Brasil, nossos seminovos e tudo mais. Mas era a região que a gente tinha para trabalhar, né? E, historicamente, Rio do Sul tem uma enchente a cada 10 anos. Ah, cada 10 anos. Uma a cada 10 anos. E o local que a gente está hoje, ele já é propício para, assim, das 60 enchentes que tem, só as top 5 iam pegar, né? E o que aconteceu foi exatamente que deu a segunda maior enchente da história. E infelizmente não tem muito o que fazer, porque lá a região comercial fica na parte baixa. Então, se tu vai para um morro, para uma área alta, é área residencial que não contempla um comércio, né? Então, assim, não são decisões fáceis. Parece que a decisão mais fácil é, cara, sai daí, tá? Eu vou para onde? Aonde que não tem essa oportunidade, né? Dá para vender os negócios. Mas não tem um jeito para mitigar o risco da enchente? Estou dizendo em termos da própria infraestrutura urbana do governo, que ele pode fazer alguma coisa em termos de pluviais, né? Então, de rede pluvial, de canais. Se você pega, eu morei em Santos, por exemplo, né? O Santos existem os canais porque a cidade era um pântano, alagava sempre, etc. A solução que acharam lá há 2 séculos atrás, 3 séculos atrás, foram fazer os canais. E aí pararam as enchentes em Santos. Não tinha, mas ainda tem algumas quando tem. Eu acho que sempre tem, nos últimos 40 anos foi criado algumas outras represas. A solução específica lá inclusive assim, né? Foi a segunda maior da enchente, a enchente da história. O prejuízo foi enorme. A primeira foi em 62. E em 62 só tinha uma barragem lá. Hoje tem 2, então mas imagina se não tivesse assim. Não, em 62 não tinha tanto comércio assim, não estava tão densamente povoado. Sim, mas eu digo o nível de altura do rio. O impacto foi menor, mas o nível de altura do rio foi a primeira, né? Então, se hoje não tivesse a segunda barragem, eu acho que limpava a cidade inteira, né? Hoje a solução são pequenas microbarragens, tipo 10 espalhadas ali, porque não tem mais o que fazer de solução para... Porque são vários rios que vão se juntando para esse canal do Rio Itajaí-Açu, que desemboca lá em Itajaí, né? Então, assim, é um problema complexo, a gente tem que ter muita resiliência, né? Quem não assistiu ainda, entrem nas redes sociais do Nico e dão uma olhada do que aconteceu na concessionária, na oficina, e 2 vezes seguido o trabalho que deu, a destruição que fez. Foi um prejuízo enorme, né? A gente acumulou vários problemas em 2023 de um mercado ruim, as enchentes, inadimplência, que se acumula desde a pandemia, né? No tempo que, se você vendia, ou você caía no risco, ou você não vendia zero, não tinha faturamento, né? Então, foi uma série de situações que fez hoje a gente precisar se reestruturar, porque foi um ano muito difícil. 2023 foi provavelmente o mais difícil da nossa história para a gente continuar. E esse ano vai ser um ano X, assim, para a gente fazer uma reestruturação. E uma reestruturação bem pensada em todos os termos dentro da empresa, desde a parte contábil, de marketing, forma de vender e tudo mais.
A gente tem que ver o lado bom das coisas, né, Caporal? Porque cada um tem sua história triste, algumas pesadas, às vezes que envolve doença, vida. Então a gente tem que ver o lado bom das coisas, né? Eu vejo o lado bom disso aí de a gente poder usar essa oportunidade para reestruturar a empresa e, assim, virada de chave da empresa mesmo. Ela ser a empresa antes disso, antes de 2023 e depois de 2023, né? Talvez uma coisa que não aconteceria se não tivesse esse input de fazer isso, né? A gente talvez já estava um pouco acomodado. Né? Então tem que ver o lado bom da... A Vila Olegário em Rio do Sul. Em Rio do Sul. Foi ela que sofreu muito. Né? Bastante. Muito legal. Mas é essa questão, resiliência. O mercado em si, não só o automotivo, todo ele, são ciclos, né? Altos e baixos. Então, quando está alto, você tem que se preparar para estar no baixo. E quando estiver no baixo, ter usado os recursos do alto para voltar a ser alto. Né? Quem não faz esse planejamento, quando chega no baixo, não tem recurso, não tem nada, e acaba ficando. Né? Exatamente. Uma coisa que eu queria comentar, que eu acho bem legal, porque eu tô essa parte da eletrificação, né? Sim. Que eu tô muito Vocês representam uma marca? Sim. Ou vocês desenvolveram um carregador? A gente desenvolveu... Um carregador para veículo elétrico. A gente tem... siga também a AutoCharge BR. Tem AC e DC, não tem? Sim, é uma empresa Pessoal, nova. AC e DC não é antes de Cristo, nem depois de Cristo, tá? Não, alguém pode pensar, né? Falar que naquela época não tinha veículo elétrico. Mas explica aí, Nico, como é que funciona. Fala um pouquinho sobre carregador. Eu acho legal a gente entrar nesse assunto de carro elétrico, porque assim, ó, pessoal, eu quero falar com você. Que hoje é tudo assim 880, né? Não odeie quem fala de carro elétrico porque tu gosta de um V8, tá? Porque assim, que não faz barulho. Não é porque eu sou entusiasta de carro elétrico que eu também não gosto de um barulho quando eu gosto de um V8, entendeu? Porque hoje assim, o cara fez um conteúdo de carro elétrico, o cara, esse cara é amofadinho, esse cara é moderninho, esse cara não sabe o que é carro e eu odeio ele e já te segue. Né? Exatamente. Eu sou um entusiasta de carros. Principalmente tecnologia e inovação. Então, não importa. Eu falei o que eu achava bonito da engenharia. Né? Então, assim como eu acho lindo a engenharia conseguir fazer uma máquina com eficiência de 98%, como é um motor elétrico, né? Porque o motor a combustão é 32%. Exato, perde. Vamos esclarecer aqui, mas para o leigo, dizendo o seguinte, pessoal, você tem lá o pistão, a explosão e a transmissão daquela energia para as rodas. Nesse processo todo, né, o que é aproveitado é muito pouco. Muito pouco. E aí, ao contrário, no veículo elétrico, você tem um motor, às vezes, até em cima da roda, vamos dizer assim, né? O que gira ali, gira a roda. Né? Basicamente, falando de leigo para leigo, é isso. Então, assim, é muito mais racional, né, ter um motor elétrico do que um motor a combustão. Ponto, nesse sentido. Em termos de eficiência, imagina que você abastece seu carro com 10 litros e somente, eu vou arredondar, somente 4 litros são aproveitados para fazer seu veículo ir para frente. Que é porque tu comprou ele para se movimentar. Né? Todo o resto é atrito, temperatura. Né? Então, faz muito sentido o motor elétrico. Né? Mas da mesma forma que eu acho isso fascinante, também me fascina um carburador. Que era aquela tecnologia que existia naquela época, né? De o cara fazer... Eu nem sei o que é, mas eu vi no YouTube. Sei. O carburador, se você estudar o carburador, é fantástico. Você tem um controle de combustível com somente peças mecânicas, sem eletrônica. É um negócio muito engenhoso. Isso fala que nunca soprou um giclê. Não, já... como a gente foi pro Tem City e tudo mais, né? Tem um motor 2 tempos ainda em City e tal. Tem essas coisas aí, então eu conheço um pouquinho. Mas na parte de carro e manutenção mesmo, não foi do meu tempo. Né? Então, essa parte da eletrificação ela é importante e aí eu vou dar algumas opiniões pessoais minhas. Né? Eu entendo que o carro elétrico ele é o futuro, ele não é só o futuro, né? Tão somente. Eu acho que ele é uma das tecnologias do futuro, né? Porque hoje quem pede opinião assim, vai ter carro elétrico ou não vai ter carro elétrico? Não, vai ter, mas também vai ter outras coisas. Vai ter a célula de hidrogênio, vai ter outras... Vai ter. Só que o motor elétrico ele vai fazer parte do futuro, porque esse motor a combustão com essa eficiência não faz mais sentido, essa máquina de 100 anos. O que a gente estava falando que não dá para atualizar mais, né? Você atualiza em volta dele, né? Sim, a gente já fez tudo. O powertrain continua
E você vai atualizando em volta. Já botou turbo, supercharge, arrefecimento, tudo de acessório que podia fazer essa máquina ser mais eficiente do ciclo Otto ali foi feito. Não tem mais o que fazer, né? E aí, como é que a gente entendeu o mercado? Como eu sou entusiasta de carro, estou sempre fuçando as coisas, a gente participou de um edital da Celesc, que em Santa Catarina a gente tem a WEG, né? É o orgulho dos catarinenses, é o maior do Brasil, né? Orgulho do Brasil, né? Eles são gigantes. E a WEG, né? Então era uma... Você sabe que eu tive vários Fuscas. Fiquei formando Fusca uma boa parte da minha vida. E nesse último, apareceu um momento de fazer um motor. Eu falei, não vou fazer um motor? Vamos botar um motor elétrico? Não acredito que botou um motor elétrico no Fusca. Não botei, porque quando eu vi que ia gastar mais 100 mil reais, eu falei, tô fora. Eu fui ver a tecnologia da WEG, fui ver tudo. Falei assim, mas não dá pra gastar nisso nesse carro. Eu vou ter que ficar com ele pro resto da vida, porque eu não vou conseguir recuperar pra isso se nunca. Pagar, né? E aí eu participei de um edital de uma iniciativa público-privada, WEG mais Celesc, que é a estação lá de energia de Santa Catarina, para ter um eletroposto. Eles queriam criar esse corredor elétrico e tudo mais. Como a gente tinha posto de combustível, eu caía nos regimentos lá para ter um eletroposto. E eu participei, a gente ganhou na cidade de Rio do Sul e foi uma frustração muito grande. Muito grande porque não estava funcionando, não tinha suporte, dava bug. E eu fui estudar um pouco mais sobre o mercado naquela época, sei lá, 4 anos atrás. E aí eu primeiro olhei e falei, não tem... eles não conseguiram resolver. Quem resolveu? Ninguém resolveu, não tinha ninguém. E eu sentei com meu pai numa reunião e falei, olha, Olegário, tem uma oportunidade aqui. A gente já tem programador, que é da empresa de rastreamento. A gente conhece esse mercado, tudo mais. Deixa eu dar uma colher de chá e deixa eu trabalhar um negócio desse aqui. Tá, beleza. Carro elétrico está engatinhando. Como a gente participa, como a gente tem concessionária que é o Cherry, a gente tem acesso à FenaBrave, aos emplacamentos. Se a gente via um emplacamento de carro elétrico, era em nada, era 0,0 algum por cento. Meu pai falou, começa aí. E eu comecei a ir atrás disso, né? A primeira coisa que eu queria era ter um carregador brasileiro, montado no Brasil realmente. E a gente não conseguiu fazer isso. O mais próximo que a gente chegou é pegar a antiga fábrica da Siemens, que é uma multinacional gigante, né? Que ficava em Curitiba. A Siemens do Brasil saiu e os diretores lá montaram, pegaram todo o parque fabril e a inteligência, os trabalhadores lá, e continuaram a fábrica lá em Curitiba. Mas e eles tinham... do quê? Oi? Fábrica de componentes. De componente de placas elétricas. Okay. E eles realmente imprimiam lá, máquinas gigantes lá, que tu vai colocando aqueles elementos pequeniníssimos, capacitores, enfim, microprocessadores, e eles imprimiam as placas. E a Universidade Federal do Paraná também são entusiastas do mundo automotivo e tinha um professor lá também tentando fazer isso. Eles tinham meio projeto. O projeto do carregador existia, até porque o carregador é uma máquina simples. O que faz o carregador ser complexo é a integração com uma tecnologia, que é o que faz ele ser útil, né, e criar experiência para o usuário. E a gente não conseguiu fazer ele ser inteligente, conectável. A gente desistiu disso porque daí a gente começou a olhar que já existia soluções prontas, né, de outras empresas. E aí a gente colocou 9 equipamentos em bancada, testou todas elas, e o que a gente conseguiu confirmar que realmente era um equipamento muito bom é da ABB. Então a gente acabou representando a ABB e a gente homologou para ser o carregador ABB. De onde é? A ABB é uma marca suíça, eles ficam lá em Zurique, que é o headquarters dele. Como toda marca, fabrica na China, mas a tecnologia e toda a inteligência lá de engenharia e de software vem da Suíça. E aí faltava esse componente que é o mais importante de tudo, que é o software, que é fazer esse carregador ser inteligente. Faz o gerenciamento. Faz tudo. E a gente começou a desenvolver isso, só que eu não botei muita energia nisso, porque eu estava acompanhando as coisas, tinha muita coisa mais importante, todas essas empresas para gerenciar. Aconteceu uma coisa muito legal ao mesmo tempo, uma coincidência e coisas que Deus bota na nossa vida assim e que hoje faz a gente chegar, né? Que nem eu fazer vídeo, eu nunca imaginava que a minha brincadeira de fazer vídeo ia me tornar hoje ser um influencer, né? Que hoje marcas me procuram e eu faço propaganda. Mas é coisas da vida que vão levando a gente, né? E como desde 2005 a gente é Hyundai e a gente vem de pós-venda, e eu me informei em engenharia automotiva, o pessoal da Caoa, a parte de pós-venda, eles têm um carinho muito especial pra gente e escutam muito a gente, sabe? A gente é o termômetro do pós-venda lá pra eles, pra dizer, tem que melhorar isso no carro e tudo mais, que nem aquela história lá da Ford. Do Henry Ford. E eles me chamaram para ir na fábrica dar opinião num carro.
E eu fui na fábrica e esse carro era o iCar, que ia ser o primeiro veículo 100% elétrico. Isso. Eu então andei com o carro na pista, eles deram as informações do carro e eu pude dar a minha opinião. E aí dei minha opinião, avaliei o veículo e tudo mais, em confidencialidade, o carro ainda não ia ser lançado ainda. Mas uma das coisas que eu falei, tá aí o carregador. E aí, como toda marca sempre fez, né, desde a BMW e tudo mais, dizer, e daí o carregador? Eu vendo o carro. Isso é o problema do consumidor. Esse é o problema do consumidor, eu vendo o carro, né? E aconteceu o que aconteceu em todas as marcas, né? BMW, quando veio com o i3, lá em 2000 e poucos, 10 anos atrás, basicamente, eles viram que só dava para ter o carregador e o veículo elétrico, ia ter que ser um produto só, porque primeiro tem que... Aí não tem a história de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Aqui tem que realmente ter primeiro o carregador, para depois ter o carro. Senão não dá para usar o carro onde não ter onde estacionar, onde carregar. E aí eles começaram a dizer, não, então vamos dar esses carregadores que ninguém compra, vai lá num shopping, diz que deu lá e diz, tu vai chegar lá no shopping, vai ter onde carregar, então pode comprar o veículo elétrico. E ficou mais ou menos assim, sendo os carregadores elétricos sendo das montadoras, né? Então tinha da BMW, Porsche e tudo mais. E aí a Caoa se envolveu com esse nicho do carregamento. Eles viram, né? Só que a gente tinha uma pressa para lançar esse carro. E eles falaram, Nicolas, me ajuda nisso aí e tal. Eu falei, olha, eu tenho meio caminho andado já. Por coincidência. Então vamos fazer agora, terminar isso a 4 mãos. E eu vou ter no final um software, um equipamento que a gente vai poder disponibilizar para o cliente da Caoa Chery e para as concessionárias da Caoa Chery, né? E daí nasceu a AutoCharge. A AutoCharge nasceu nisso, de a gente ter um hardware, que é o equipamento da BB homologado, com todos os requisitos para não dar problema na bateria do carro, para ter garantia, para ser seguro para o consumidor, ser um aparelho realmente conectável e que dê para dar suporte também online para ele, não ter que ir um técnico físico e tudo mais. E esse software, que é um software próprio nosso, que nasceu do zero, né? Quando a gente foi lançar a AutoCharge, eu voltei a olhar para o mercado e vi, meu Deus, onde estava aquele mar azul, né? Já tinha 1 milhão de empresas, né? O que aconteceu? Várias empresas entusiastas do mundo automotivo pegaram uma solução white label, botavam sua cor, sua logo, e agora também tinha software. E um mercado extremamente desassistido. Porque o que acontecia? A WEG tem um carregador. Então, só que a WEG não é uma empresa de carregadores, é só mais um produto dentro do seu portfólio. Então, a WEG chegou para o cara que fazia placa solar e era o especialista de placa solar e disse, olha, tem mais um produto na gaveta aqui para vocês vender, o carregador. E aí o cara vendia. Só que ele não entendia de nada, não dava suporte, não sabia nada. Não entendia de carro, né? E aí a gente começou a ter um consumidor de veículo elétrico frustrado, que comprava o carro e 3 meses depois queria vender e dizia, fazia um desserviço para o setor, dizendo, carro elétrico não funciona, é um problema. Isso. Então a gente falou, tem um problema aqui. A gente se destacou por um motivo bem específico. A gente vende carro elétrico. Então a gente vende carro elétrico 0 km importados, lá Tesla e tudo mais. Então a gente conversa com o consumidor todo dia. A gente sabe todo dia porque o cara comprou um carro elétrico e porque ele deixou de comprar. Então, por exemplo, ou se ele está feliz ou infeliz, né? Então, esse foi o termômetro para a gente ter um aplicativo que dá uma experiência para o cliente muito boa na hora de ele carregar, e que ele não vai se frustrar. Hoje, da AutoCharge, você vende junto com o carregador? Eu vendo o carregador da ABB com o aplicativo da AutoCharge, mas se você já tem um carregador da WEG, de outra marca, a gente coloca só o software. Só o software. E aí a experiência do consumidor começou a ser muito boa, né? Um exemplo que eu sempre dou, a gente é muito crica nessa parte de entrega técnica de um veículo. Até porque a gente estava falando, né? O powertrain não evoluiu muito, o que evoluiu é aquelas coisas dentro da multimídia e tudo mais, né? Então tem que ter uma boa entrega técnica. E por mais que eu dou a melhor entrega técnica, Caporal, no outro dia, se eu ligar para o cliente do carro elétrico e perguntar para ele qual que é a capacidade da tua bateria, ele não sabe. Ele não sabe se é joule, se é ampere, se é volt, se é quilowatt, se é watt. A única coisa que ele sabe é, me venderam um carro com 400 km de autonomia. Isso ele sabe, só. Não, e que demora tanto para carregar na tomada. Né? Que ele vai falar sempre que falaram que demora mais ou menos isso. Porque ninguém explicou ainda que o carregador tem uma potência. E dependendo da potência do carregador, demora mais ou menos. Né? Então até aconteceu um fato bem curioso, que um cara deixou uma XC40 2 dias no nosso posto.
lá, quando a gente tinha aquele eletroposto, né? E quando ele voltou pro posto, eu voltei para ele e assim, perguntei, né, curioso, né? Ô, meu amigo, por que tu deixou esse carro 2 dias aí? Tu esqueceu dele aí, né? Ele falou, não, Nicolas, eu não esqueci. Eu tenho que fazer uma viagem amanhã pro aeroporto. Para carregar o dobro. Eu tenho que fazer uma viagem, eu tinha que ter certeza que ele estava carregado. E eu já carreguei, às vezes demorou 2 horas, às vezes demorou 20 horas. Então eu deixei aí para ter certeza. Então eu falei, pô, essa experiência com o carro elétrico tá muito ruim, né? E a gente percebeu esse tipo de situação. Então hoje, um exemplo, né? Quando o cliente vai abastecer o carro lá, ele só tem que dizer uma coisa para mim que é o que ele sabe, o nome do carro. Quando ele cadastra o seu usuário. E aí, quando ele dá o nome do carro, toda a ficha técnica já está lá dentro imputada. Então, eu sei qual que é a tomada, eu sei qual que é a potência, o inversor dentro do carro, se ele for AC, né, que tem algumas limitações. Então, quando ele chega na frente de uma estação de recarga da AutoCharge, o aplicativo já diz, olha, tu está na frente de um carregador de tal potência, o teu carro tem tanto de bateria, e se tu selecionar tantos minutos aqui, vai dar tanto de carga. Então, mas só para o teu carregador. Só para o meu carregador, só para o meu software. Não, teu Quem software. tem meu software? Deixa eu explicar melhor, porque eu sou um leigo agora aqui. Uhum. Eu tenho o AutoCharge, né? E tenho um carregador em casa, que eu comprei da ABB, ABB, né? Uhum. Tá tudo certo. Aí saio para viajar. Tô lá com o meu AutoCharge, com o teu software na mão. Sim. E achei um carregador no meio da estrada. Ele vai dar essa informação também, não? Se ele for de outro aplicativo, ele não vai dar essa informação. Porque justamente a gente criou essas soluções dentro do nosso software, né? Então, um carregador ele só consegue se integrar a um aplicativo que opera ele. Um único. Então, se ele não é da AutoCharge, ele é um outro, e esse outro é outro aplicativo com outra experiência. E, enfim. Então, isso hoje dificulta muito. Não, fora as tomadas diferentes. Né? Dificulta muito. Hoje mas as tomadas diferentes, se tu tiver um bom aplicativo que te informa antes, já ajuda. Já ajuda. Vou contar para você, eu andei muito com o i3. Né? Esse carro é bem legal, né? Diferente, abre a porta. Isso faz 10 anos. Eu estava na Europa, estava andando de 3. E aí, botei para carregar no hotel à noite. Eu ia para o aeroporto no dia seguinte. Acho que eu estava em Portugal, ia para Barcelona, botei ela para carregar, lindo. Acordei de manhã, não tinha carregado. Nossa Senhora, que frustração. Indo para o aeroporto, atrasado. Chego no aeroporto, falei assim, tá bom, vou deixar o carro aqui. Alguém pega o carro, mas eu vou ter que deixar o carro carregando em algum lugar. Tinha lá o posto de abastecimento, estava perfeito. A tomada que eu tinha que usar, o cara estava usando. Eu tinha problema que pegar atrás de problema. Falei, pô, agora o que eu faço? Aí pior ainda, né? Aí eu puxei para carregar em outro lugar e tal, veio a tomada na minha cara. Meu olho ficou desse tamanho. Céu, aí tava também num dia de azar, né? Nossa senhora, eu falei, não é só isso que falta acontecer. Volta pra cama, que dia. Botei tudo de volta, fechei, fica o carro descarregado aqui mesmo e tchau. Falei, porque não dá, não consigo mais fazer nada. Então, e é um estresse danado tudo isso, né? É frustrante. É frustrante, é um estresse. Então, saber antecipadamente, porque o carro elétrico, principalmente que você não está usando num commute, né? Numa ida e vinda para o trabalho, uma coisa curta, uma coisa diferente, você tem que se programar. Sim, não importa onde você esteja. De cultura. Então, você se programando e sabendo com antecedência, né, o que vai acontecer, você já mas fica vai de boa. depender do teu uso, tá? Mas só para complementar, né? No nosso aplicativo, por exemplo, não ia acontecer isso porque você acompanha a recarga, ele te dá a notificação, começou a recarga, ele dá a notificação. Então, eu ia estar no quarto do hotel sabendo se ele tinha carregado ou não. Eu não ia chegar de manhã cedo, olhar e fazer, pô, tá bom. E uma informação bem legal, isso acontece muito em hotel, porque, como eu falei, a gente conseguiu fazer o software diferente porque a gente tinha experiência com o consumidor, porque a gente vendia carro, mas eu tinha toda a experiência de fazer gestão de empresas. E eu falei para ti, adoro tecnologia, né? E eu tô cansado de contratar tecnologia que me dá mais trabalho do que menos. Eu penso assim, se eu contratei algo para automatizar e ele está me dando mais trabalho, está errado. Né? Tá totalmente errado. E, então eu fiz um software também para ser muito bom para quem é o gestor desse software. Então, uma coisa que acontece muito é você chegar num hotel, e aí você chega no hotel lá e se você tem nosso software, até já sabe que ele já está sendo usado e não ia ser uma surpresa, né? Mas o que acontece muito no hotel, em outros carregadores, outros softwares, chega lá e já tem um usando. Aí a primeira coisa que tu faz é ir na recepção do hotel e dizer assim, o recepcionista, o fulano lá, quem que é o fulano? Quem é o dono daquele carro? Que horas que ele vai sair?
quando que eu posso usar a tomada? O cara diz, não sei de nada. Aquela empresa lá que botou aqui, eu não tenho acesso à informação. É assim mesmo. Então, com o nosso software, você sabe quem tá carregando. Se precisar contatar essa pessoa por algum motivo, dá para contatar, né? A pessoa tem a lei de proteção dos dados gerais, mas está tudo englobado. Dá para saber... se ele estiver usando o teu carregador. Se ele estiver usando o meu carregador. Então, dá para informar, é o fulano de tal, tá no quarto tal, ele tem esse veículo, ele reservou de tal hora até tal hora, então a partir daquela hora tá livre, você pode usar. Então, a solução era trocar todos os carregadores que já tem pelo do AutoCharge. Eu vou te contratar pra você ver uma porque aí pelo menos acaba com a ansiedade, gente. Né? Eu vou ter a informação antecipada. Ansiedade, é isso daí, tá? O nosso colaborador foi fazer uma viagem com um iPace, né, da Jaguar 100% elétrico. Ele falou, Nicolas, tu vai fazer uma viagem, ansiedade. É terrível, eu sei. O que vai acontecer. E por que eu falei que depende ali antes, né? Eu entendo que o futuro... Eu tive que estudar isso porque a gente tem posto de combustível, né? Então, o meu posto de combustível fóssil, líquido, gasolina, diesel, aditivada, né? E aí começou a ter carro elétrico, eu falei assim, peraí, qual que é a viabilidade desse negócio? Ele vai acabar em 10 anos e tudo mais? E eu entendi que o posto de combustível ele vai se transformar, né? Primeiro, como tudo, até na concessionária, a gente vai sempre ser mais voltado a serviço do que produto, né? Eu tô com uma camisa aqui do Olegário Lifestyle, eu te entreguei, né? Porque a gente tem uma boutique lá dentro da empresa, é um serviço. A gente falou, vamos vender um carro, ele vai pra praia, vamos participar desse momento da praia, vamos dar um cooler, uma cadeira de praia, vamos dar isso. Não só ficar no chaveirinho, vamos participar da vida desse consumidor, não só no carro, mas no estilo de vida dele. A minha cinta da Olegário Lifestyle, então a gente tem que cada vez mais transformar nossos negócios em serviços e não produtos. E o posto de combustível vai acontecer exatamente a mesma coisa, né? De certa forma já acontece, né, com a conveniência, onde é que você carrega celular, compra café, tudo mais, come, tudo. Mas vai se transformar um pouco mais. Eu entendo que vai ser assim, minha opinião pessoal, né? A gente vai ter os veículos urbanos elétricos, né? E esses urbanos é o que vai dar mais certo para o veículo elétrico. E a gente vai ter os pontos de carregamento urbano. Esses pontos de carregamento urbano não vão ser os super rápidos. Porque a média de a pessoa andar em um dia numa cidade, ela sempre vai ser menor que a autonomia. Então ninguém vai estar ansioso e preocupado com 0 a 100% da bateria. Eles vão ter preocupado de eu preciso chegar do ponto A ao B. Né? E a mudança de carregar hoje da interação posto de combustível é que não vai mais existir essa situação de agora eu olhei para a tela pro painel de instrumentos do meu carro, está na hora de abastecer, chegou na reserva. Para carro elétrico não vai existir isso. O abastecimento ele vai ter que acontecer enquanto eu faço alguma coisa. Porque por mais que um carregador ainda seja super rápido, a gente hoje com as tecnologias atuais, a gente está ainda limitado a 40 minutos, 30 minutos. Tem notícias hoje, até recente dessa semana, carro fazendo em 5. É uma mudança de tecnologia muito grande, faz em 5, faz. Aí custa 1 milhão o carregador. Aí quem é que vai comprar? Quem é que vai comprar? Então, o futuro é de você estar fazendo algo enquanto abastece. Então, tu nunca vai estar abastecendo o teu veículo. Tu vai estar fazendo alguma coisa. Eu vou estar fazendo o meu tênis, o meu esporte, o meu futebol. E tá lá enquanto isso está abastecendo. Eu vou no shopping. Não, e a utilização do carro hoje é de 50%, vamos dizer assim. Você usa quando está acordado. Mesmo quando você está acordado, se você vai para o trabalho e fica o dia inteiro trabalhando, você usa 10% da utilização dele no dia. Estou trabalhando, estou abastecendo, estou no mercado, vou estar abastecendo. Para você. A mulher do amigo meu, eu morei nos Estados Unidos um bom tempo, e ela tinha um Model S da Tesla, né? Aí marcava no dashboard autonomia 16 km. No painel mesmo, na frente, estava marcando milhas, né? 16 milhas, 10 milhas. Para chegar na casa dela era 12. Ixi, e agora? O que acredita? E ela esqueceu de carregar à noite, por isso que estava desse jeito, óbvio, né? Nós mulheres... Opa, não posso falar isso. Esqueceu de carregar à noite porque estava na situação. Aí começou, tem um tropical storm na Flórida. Nossa, né? Aquela chuva achada. Ela falou, o que eu vou fazer? Parei no hotel. Parou no hotel, pediu lá, pelo amor de Deus, para abastecer. Só que ela tinha que pegar o cabo na chuva, porque principalmente nos Estados Unidos ninguém fazia isso para ela. Ela pegou e água e energia não é muito bom. Então pegou a chave. Então, eu estou falando, pegou... plugar de um jeito, plugar de outro. Ela teve ainda a chance de deixarem... Ela ficou esperando no hotel, tomou um café lá, alguma coisa assim. Tudo. Mas imagina a situação. E outra coisa, a falta de informação. Porque, assim, os 16 dava para chegar em casa, os 10 não dava. Tá? Qual que eu acredito? Né?
Então é uma coisa meio maluca tudo isso, né? É complicado. E aí o que eu acredito é que nos grandes centros a gente vai ter esses equipamentos semi-rápidos ou mais lentos que são acessíveis, né? Então, hoje um equipamento de 22 kW, vou arredondar, está na faixa aí dos seus 10 mil reais. É um equipamento mais acessível para quem quer ter, né? E hoje a gente tem atendido muito posto de combustível, supermercado. Dependendo do carro, carrega em quanto tempo? Porque eu sei que depende do carro. Depende do carro. O iCar da Chery ali tem uma bateria de 30 kW, né? Então 22 por hora, vai dar 1h30, tem uma perda de eficiência, não é exatamente isso. Uma coisa que é muito importante, tá? E para você que... Teve um amigo meu que instalou na casa dele, mais um caso, e ele instalou, ele teve que mudar o cabo da rua, para você ter uma ideia, fez lá, colocou na casa dele. Aí comprou um Smart elétrico, né? E aí descobriu que o Smart elétrico ele não precisava daquele equipamento todo, porque ia carregar sempre, porque a capacidade de carga dele, do Smart, era muito baixa. Então ia demorar muito mesmo. Então ele fez tudo aquilo para quase nada. É uma coisa maluca. Então você tem que saber qual carro que você vai ter, de certa forma, né, e qual carregador que é mais adequado àquele carro. Porque senão você vai fazer um investimento muito alto e o carro não vai... Não é isso aí. E aí o que vai acontecer nas cidades? Você vai ter esse carro do seu dia a dia, que vai acontecer isso, você vai ter esses vários... você vai ter a tranquilidade assim, eu vou em tal lugar. Tal lugar vai ter um lugar para eu carregar próximo, né? E eu vou chegar no meu próximo ponto B. E aquelas pessoas que daí fazem lá viagens interurbanas e tudo mais, esses sim precisam se programar. A parte boa, né? As notícias boas do mundo automotivo. As notícias boas são que, primeiro, o range, né? A distância está cada vez aumentando, o que facilita. E a segunda é que a precificação dos carros estão baixando e, minha opinião também pessoal, que uma das coisas que vai fazer baixar drasticamente é a possibilidade de você fazer manutenção na bateria, que hoje tu troca inteira. Então, o seguro de carro elétrico acaba sendo mais caro, o valor acaba sendo mais caro, porque é uma peça de reposição cara, né? Ou você elimina um pedaço dela, né? Que o pessoal faz, não precisa Tesla vir fazer muitas vezes, né? Fala assim, essas pilhinhas de carro a gente não usa mais. Sim, exatamente. Então, hoje, no nosso pós-venda, a gente já está criando um laboratório para manutenção de veículos elétricos e também da bateria. Então, tem o conserto do carro e também tem o conserto da bateria. E a bateria ela vai ser dividida em células. O Senai já tem um curso bem desenvolvido, está faltando só algumas poucas certificações para poder trazer esse curso e esse aperfeiçoamento para essas novas oficinas do futuro também, que vão ter que trabalhar com carro elétrico. Então, essa manutenção vai ser bem importante para baratear tudo isso, né? Então, eu acredito que... O carro elétrico tem suas limitações, mas ele tem um momento muito bom e uma oportunidade muito boa para a gente trabalhar de uma forma bem legal. Uma coisa importante que eu ia falar é que o carregador ele é um escravo do carro. Isso é bem importante informar. Às vezes a gente coloca muita culpa no carregador, mas quem manda na bateria é o carro. E tem que ser. Exato. Né? É o carro que faz os gerenciamentos da carga, da temperatura dela, do tempo de vida dela. Então tem que acontecer o abastecimento de uma forma a maximizar o tempo de vida do carro. Então a gente tem algumas limitações. Eu, como vendedor de carregador e gerenciador desse software, a gente tem algumas limitações. Né? Uma delas, por exemplo, o cálculo de quanto que tu vai receber de energia. É um cálculo extremamente complexo. Né? Porque quando a bateria começa do zero, ela começa com uma carga bem lenta e vai aumentando de forma exponencial. Quando chega lá em 20, você chega no pico. Depois, lá, 60% começa a baixar lentamente. 80%, depois de 80% vai lá embaixo. Então, acontece muito de um cliente chegar para mim e falar assim, Nicolas, esses carregadores não prestam porque é o seguinte, eu fui abastecer lá e eu botei 2 horas e me deu 60% de energia. No outro carregador eu botei 2 horas e meia e só deu 65, meia hora a mais, só 5. O que aconteceu? É porque tu foi de 30 a 60. Esse 30 a 60 tá lá naquele pico lá da bateria. Quando tu vai de 60 a 90, tu vai ter que passar por esse 80 que cai e vai lá embaixo.
Então fica difícil calcular e fazer essa métrica, né? Então às vezes parece que é defeito, né? Claro, não começar a recarga é um defeito, né? Tem que começar. Mas ele tem esse comportamento, a gente tem que obedecer o carro, né? Se o carro falar, ó, deu um pico aqui de sobreaquecimento, baixa. É importante também dizer que é seguro os carros elétricos, né? Então assim, carro elétrico é seguro. Pode pegar fogo como qualquer outro equipamento. Assim como um carro ele pode estragar um motor, né? Ele pode pegar fogo e aí a gente trabalha para mitigar isso dentro da engenharia, né? Então, você dificilmente vai conhecer alguém com, sei lá, 70 anos que diz que teu carro nunca deu uma pane, né? Desde um calço hidráulico. Não, deu, né? Mas tu não tem 70 anos, tá? Então, pode acontecer? Pode. A gente tem que trabalhar de forma a mitigar isso e como resolver, né? É uma outra tecnologia, outros problemas. Então, calço hidráulico em veículo elétrico é uma coisa que é impossível de acontecer, né? Incêndio, e aí a gente tem que mitigar. Mas tem um problema calço hidráulico, para quem não sabe, por exemplo, você passa numa enchente, alguma coisa assim, entra água no motor, um calço hidráulico, por exemplo. Né? Ele, pela tomada de ar que ele tem filtro de ar, o filtro de ar, ele puxa, né? O ar entra no motor, dá o calço. O calço hidráulico você diz tu vai tomar aquele remédio que tem a seringa, né? Você entende bem de enchente, por isso que eu tô falando isso. E aí o medo do brasileiro, porque, né? Uma coisa que o americano não vai ter muito, né? O Brasil sofre enchente, né? Então, uma coisa que me perguntam muito, e esse carro se ir na enchente? Que eu vou levar um choque? Ou se eu abastecer, vou levar um choque? E o carro, ele tem várias relés e mecanismos de proteção para não acontecer isso. Então, assim, o carro, em uma enchente, o carro pode danificar, né? Mas nunca vai acontecer um dano aos ocupantes, ao motorista. Então é uma coisa extremamente segura, né? E inclusive os carros elétricos. Você falou dos Estados Unidos, Miami está abaixo do nível do mar. Da enchente lá. Mas de monte. Você pensa que é coisa do brasileiro? Tem lá. É direto. E cada enchente assim. E quando você tem ainda ameaça de furacão e tal, pior ainda, nossa, né? Tem o surge, que é o mar sobe. E Miami está debaixo. Tem vários artigos na internet dizendo que Miami vai desaparecer. Se você olhar lá. Se está abaixo do nível do mar, né? É uma que um dia com o aquecimento global, o fim da calota polar, etc., desaparece. Mas é uma nova tecnologia, por exemplo, o incêndio que você falou, né? Como combater o incêndio? Não é com água. Se você coloca água no lítio lá, você alimenta o incêndio. Então tem que ser a pó, tem uma série... Então, inclusive, olha só, os bombeiros têm que se atualizar com nova indústria de veículos elétricos. Então, uma coisa que a gente acha que não vai impactar tudo, muito, né? Indústria dos componentes elétricos. E aí eu acho que o grande pulo e a novidade mesmo, que veículo elétrico já está batido, as BYD, Great Wall veio, Caoa eletrificou tudo, né? É até um assunto que nem é tão novo, né? O novo assunto que daí vai ser muito falado vai ser essa questão da automação de dirigir de forma autônoma, né? Não, peraí, volta. Quero falar sobre veículo elétrico. Então. Vamos voltar lá. Vamos voltar. Porque é o seguinte, na cadeia produtiva, se você pegar o Tier 1, Tier 2, Tier 3 lá das montadoras... Os sistemistas, o veículo elétrico é uma tragédia para eles. Sim. Porque tem... Imagina quantos componentes vão deixar de ser fabricados, ser entregues, distribuídos, vendidos e tudo mais. Sim. Uma cacetada de uma vez. A sorte, ou entre aspas, né, que essa tragédia ela acontece aos pouquinhos, se isso um dia acontecer. Sim. Só vamos ter veículo elétrico. Tá. Se fosse do dia para a noite, quebrava todo mundo. Sim. Certo? Muita oficina ia sofrer, etc. Né? Porque toda essa cadeia hoje depende do veículo a combustão. Sim. Você concorda comigo? Você que é um especialista. Concordo. A gente vai ter que ter vai ter que ser essa transformação, ainda bem que ela é lenta e gradual, né? O carro elétrico, como é que vai acontecer o carro elétrico? É tipo transmissão automática. Lá em 2000, acho que 99, mais de que 50% da frota americana já era. No Brasil aconteceu em 2017. Não, e tinha os haters, né? Transmissão automática. Hoje, muito menos, né? Sim. Hoje tem os aficionados da alavanca. Então, 17 anos depois, né? O Brasil vai acontecer 17 anos depois? Acho que menos, né? Mas tudo acontece depois aqui de forma lenta.
as pessoas vão ter que se transformar. O cara que fazia a fundição lá do bloco de motor, agora vai ter que fazer a fundição da carcaça do motor elétrico. O cara que trabalhava lá com borracha lá, algumas coisas não tem como fugir, né? De suspensão, borracha e tudo mais. Mas tem umas Até a coisas que não vai indústria de ter pneu mais. teve que se transformar porque o carro elétrico ele é tão silencioso que o pneu começa a virar barulhento, né? Então tem um pneu tem menos especial para atrito, isso. exato. Mas alguns negócios vão fechar. Não. Inevitavelmente, né? Então alguns vão se transformar, outros vão fechar. Mas como tudo que se muda, Tudo. se transforma na vida, Tudo. né? Não tem jeito. E vão criar não vai novas sair daí. coisas. E outras coisas vão ser criadas, como eu falei para você, né? O futuro do carro é ser autônomo. E aí ontem eu estava vendo um podcast das tecnologias do futuro e coisas que eu vivo e acabo não pensando, né? A grande discussão hoje é meio tipo assim, de carro. Olha o que eu vou falar. De carro é meio de design de interiores. Vai falar, como assim? Se o veículo vai ser autônomo, você vai ter que fazer alguma coisa dentro do carro. O que você vai fazer lá dentro? Você vai estar trabalhando? Você vai estar jogando? Não sei se você viu no CES agora. A Sony lançou, né? PlayStation. E aí tem aquele carro, por exemplo, tem um carro da BMW, né? Você senta de frente, de costas. O de costas, como é que é a segurança? Onde é que vai ficar o airbag? Não vai precisar de airbag? O carro não vai bater? Cinto de segurança, talvez? Então, vai ter uma transformação tão grande na indústria automotiva nos próximos anos, assim, que também vai dar oportunidade para novos negócios, novos fornecedores, né? Serem os novos sistemistas. Então, mas vai ter reação dos outros quebrando o carro elétrico, quebrando... O negócio é você tá de olho no mercado, né? Quem não tá de olho no mercado fica para trás. É que é difícil mudar, né? É assim, parece fácil, mas... Pensa numa pessoa que conheceu o telefone celular com mais de 35 anos de idade. Sim. Que você não chegou lá ainda. Então, você imagina, né? E se transformando aos poucos, estou falando de mim, né? E aos poucos, né? Abraçando nova tecnologia, não sei o quê, para chegar hoje, por exemplo, eu criei um avatar no ChatGPT que só responde em cima da minha base de dados. Né? Ótimo, é lindo isso e tudo mais, mas é difícil. Tu criou um avatar, até assim, eu tô falando, eu não sei se esse aqui é o caporal ou se é uma AI, é um holograma, né? Porque vocês sabem que se você entrar na rede social do caporal, tem uns videozinhos dele lá que não é ele. Ele bota uma máquina para se mexer lá, a máquina mexe a cabeça, pisca o olho, fala tudo. Então, assim, é tu que tá aqui mesmo, né? Hoje é. Ah, então, que bom. Deixa eu ver se é de carne e osso. Mas é uma situação que... Mas é muito complicado essa mudança e essa adaptação. E é caro. E um esforço muito grande. Você fala, esforço tanto pessoal, de recurso financeiro. Mas você imagina, quer dizer, uma empresa que está toda estruturada para atender veículo a combustão. Para ela mudar, às vezes tem que trocar todo o maquinário, trocar a tecnologia, trocar as pessoas, trocar... é maluco. A sorte que a gente falou que vai acontecendo aos pouquinhos e a pessoa tem que ficar muito ligada, né? Sim. Quem botar o pé e falar assim, daqui não saio... Sim. Vai morrer. E o problema é isso, é que é caro também, né? O povo brasileiro é um povo muito batalhador, resiliente, e eu acho que talvez até bem adaptável, né? Porque a gente tá sempre... o problema brasileiro é tão grande que a gente tem que sambar e, né, se virar. Então a gente tem um poder de adaptação muito forte. Só que custa caro, né? Então, às vezes a gente tem aquele cara que tem vontade mais, mas custa caro e o cara fica para trás, né? Os nossos negócios, 100% deles foram feitos alavancados com investimento para depois se pagar, né? Então tem pessoas que não têm crédito, não têm condições, ficam para trás. E aí o crédito é caro, né? Aqui no Brasil é caro, né? É uma situação que... Bom, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, que vai ter várias. Muito bom, sensacional. Eu vou dar um presente para você, que a gente tem um patrocinador aqui. Ah, que legal. Estava procurando ele, nosso apoiador, Lareto Cel, que importa vinhos diretamente da Itália. Um importador de vinhos da Itália, ele escolhe sempre um vinho para trazer para cá. Nossa, eu quero um patrocinador assim também. Você tá vendo? E você vai poder. Então, você tem um clima agradável lá, está tirando a parte do verão. Eu vou pegar aqui para você. Olha só que legal, eu quero vir mais vezes nesse podcast, hein? Olha aqui. Poxa, muito obrigado. Como é que fala o nome? Eu sempre erro, Lareto Cel. Lareto Cel. Aí tem legal, a historinha da Lareto Cel, que é uma... Obrigado, gente. É isso aí.
Muito obrigado. Maravilha, maravilha. A hora que eu for tomar, eu te marco aí. Alguma conquista, alguma notícia boa, eu vou tomar esse bom vinho aí pra brindar. Muito obrigado de ter vindo para cá. Eu sei que você tinha um evento em São Paulo hoje, né? Abriu mão de estar lá para estar aqui com a gente. Não, eu queria ter vindo antes, Caporal, porque agradeço muito. Eu que agradeço, porque assim, como eu te falei, tu é uma pessoa de referência no mercado, né? E, na verdade, né, você com muita humildade faz esse podcast aqui, mas tinha que ser o contrário, né? Era eu escutando e você falando que tu tem 30 vezes mais conhecimento e bagagem pra gente escutar. Mas que bom que a gente tem essa oportunidade. Mas eu vou acompanhar cada vez mais ele, porque assim, ó, a cada 30 segundos do Caporal a gente aprende 1 hora. Que isso, muita gentileza sua, muito obrigado. Mais uma vez, valeu. Tamo junto, obrigado. Até a próxima. Valeu. Valeu, gente.